A chuva castigava impiedosamente as ruas de São Paulo naquela noite de inverno de 1990. O vento uivava entre os prédios, criando uma sinfonia sombria que ecoava pela cidade. Ezequiel Mendoza, vestido em seu terno italiano impecável, segurava um pequeno embrulho contra o peito, protegendo-o da tempestade. Seus passos hesitantes o levaram até uma viela escura no bairro do Bexiga, onde antigas casas coloniais guardavam histórias de tempos mais simples. O bebê em seus braços dormia serenamente, alheio à tempestade que se desenrolava ao seu redor e à batalha interior que consumia seu pai. Ezequiel olhou mais uma vez para o pequeno rosto, tão parecido com o seu, e sentiu o peso do medalhão de prata em seu bolso. Era uma antiga herança de família, passada de geração em geração, carregando consigo histórias de triunfos e fracassos dos Mendoza. É melhor assim, murmurou para si mesmo, tentando justificar o que estava prestes a fazer. Você merece uma vida melhor do que eu posso oferecer agora. A ironia de suas palavras não lhe escapava. Ele, um homem nascido em berço de ouro, convencendo-se de que abandonar seu filho era a melhor opção. Com mãos trêmulas, Ezequiel colocou o medalhão junto ao bebê, ajeitando-o cuidadosamente sob as cobertas. O pingente reluziu brevemente sob a luz de um relâmpago, como se protestasse contra o que estava por vir. Era a única ligação que seu filho teria com sua verdadeira identidade. Um símbolo da nobreza que corria em suas veias, mesmo que ele jamais viesse a saber. Naquele mesmo momento, Maria Silva terminava seu turno como empregada doméstica na casa dos Almeida, algumas quadras adiante. Apesar do temporal, ela precisava voltar para casa. Seu filho adolescente a esperava com o jantar pronto. Maria puxou seu guarda-chuva surrado mais próximo ao corpo, enfrentando as rajadas de vento que ameaçavam virá-lo do avesso. Foi então que ela ouviu. Em meio ao rugido da tempestade, um choro fraco, quase imperceptível, chamou sua atenção. Maria parou, incerta se sua mente não estava lhe pregando peças. Mas lá estava novamente, o som inconfundível de um bebê. Seguindo o choro, ela se aproximou de um pequeno nicho entre dois prédios, protegido parcialmente da chuva. Seus olhos se arregalaram ao encontrar o embrulho cuidadosamente posicionado, como se alguém tivesse se certificado de que seria encontrado. O bebê, agora acordado, olhava para ela com olhos grandes e curiosos, sem chorar. Maria sentiu seu coração derreter instantaneamente. Meu Deus do céu, sussurrou pegando o bebê nos braços. Quem seria capaz de deixar uma criança assim? Seus olhos captaram o brilho do medalhão de prata e ela o examinou cuidadosamente. Era uma peça belíssima, com detalhes intrincados e uma inscrição em latim que ela não conseguia decifrar. Maria olhou ao redor, mas as ruas estavam desertas. A chuva continuava caindo, mas parecia ter diminuído um pouco, como se a própria natureza quisesse dar uma trégua para este momento crucial. Ela sabia que deveria levar o bebê para a polícia, era o procedimento correto, mas algo em seu coração dizia que este encontro não era por acaso. Você parece um anjinho, murmurou sorrindo para o bebê que agora brincava com uma mecha de seu cabelo. É isso, você será meu pequeno ângel. Enquanto isso, Ezequiel observava a cena de longe, escondido nas sombras de um prédio. Viu quando Maria encontrou seu filho. Testemunhou o momento em que ela o tomou nos braços com tanto cuidado e amor. Uma parte dele queria correr até lá, pegar seu filho de volta e esquecer toda essa loucura. Mas ele sabia que não podia. Seu império estava apenas começando a se formar, e um escândalo envolvendo um filho fora do casamento destruiria tudo pelo qual havia lutado. Amanda, sua noiva e filha de um dos maiores empresários do país, jamais aceitaria criar um filho que não fosse seu. O casamento estava marcado para dali a 2 meses, e com ele viria a fusão das empresas que o transformaria em um dos homens mais poderosos do Brasil. Ezequiel assistiu Maria se afastar com seu filho, levando consigo não apenas o bebê, mas também uma parte de sua alma que ele sabia que jamais recuperaria. O medalhão seria o único elo entre eles, uma promessa silenciosa de que talvez, um dia, seus caminhos se cruzariam novamente. A chuva finalmente começou a diminuir,
deixando para trás apenas o eco distante de trovões e o peso das escolhas que mudariam para sempre o destino de todas aquelas vidas. Ezequiel ajeitou o terno encharcado e caminhou na direção oposta, carregando consigo o fardo de sua decisão, sem saber que o destino teceria uma trama muito mais complexa do que ele poderia imaginar. São Paulo, 1995. O pequeno Ângel, agora com 5 anos, corria pelos corredores estreitos do cortiço onde morava com Maria, seu sorriso iluminando o ambiente modesto que chamava de lar. Suas risadas ecoavam pelo pátio comunal, onde varais repletos de roupas coloridas dançavam com a brisa da tarde. O medalhão de prata, sempre presente em seu pescoço, balançava enquanto ele brincava, refletindo a luz do sol que penetrava entre os prédios. Maria observava seu filho adotivo com um misto de orgulho e preocupação, enquanto lavava roupas para fora, complementando sua renda como empregada doméstica. Seus cabelos já começavam a mostrar alguns fios prateados, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho amoroso de 5 anos atrás, quando encontrou aquele bebê em uma noite tempestuosa. "Ângel, meu amor, cuidado para não se machucar", ela chamou, vendo o menino subir em uma pilha de caixas. Seu coração ainda apertava toda vez que olhava para o medalhão, aquele objeto misterioso que conectava seu filho a um passado desconhecido. Maria nunca havia tentado encontrar os pais biológicos de Ângel, temendo que pudessem levá-lo embora, mas guardava o medalhão como um tesouro, sabendo que um dia ele poderia querer conhecer suas origens. Do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso no coração da Avenida Paulista, Ezequiel Mendoza assinava os últimos documentos que oficializavam a fusão entre sua empresa e o Império dos Almeida. Seu casamento com Amanda havia sido apenas o primeiro passo. Agora, 5 anos depois, ele estava prestes a se tornar um dos empresários mais influentes do país. Com isso, Sr. Mendoza, a Mendoza em Almeida Enterprises está oficialmente estabelecida, anunciou seu advogado, organizando a pilha de papéis sobre a mesa de mogno. Ezequiel assentiu, seu rosto mantendo a expressão séria que se tornara sua marca registrada. O sucesso tinha seu preço: noites insones, uma úlcera nervosa e um casamento que existia apenas no papel. Amanda entrou no escritório sem bater, elegante em seu conjunto Chanel. "Ezequiel, precisamos conversar sobre o Leonardo." A escola ligou novamente. Seu filho legítimo, também de 5 anos, estava tendo problemas de comportamento, demonstrando uma arrogância precoce que preocupava até mesmo os professores mais experientes. Enquanto isso, no cortiço, Ângel compartilhava seu lanche com Rita, uma menina recém-chegada que ainda não tinha amigos. Maria observava a cena com lágrimas nos olhos. Seu filho podia não ter muito, mas tinha um coração generoso que não hesitava em dividir o pouco que possuía. "Toma, Rita", dizia Ângel, oferecendo metade de seu pão com manteiga. "Mamãe sempre diz que comida compartilhada tem gosto melhor." A menina aceitou timidamente, e logo os dois estavam brincando juntos, suas risadas se misturando com os sons da vida simples que pulsava no cortiço. À noite, enquanto Maria preparava uma sopa com os ingredientes que conseguira comprar na feira do fim do dia, Ângel fazia sua lição de casa à luz de um abajur antigo. Seu caderno estava impecável. Maria sempre insistia na importância dos estudos, sonhando com um futuro melhor para seu filho. "Mamãe", chamou Ângel, sua voz infantil carregada de curiosidade. "Por que meu medalhão tem essas letras estranhas?" Maria se aproximou secando as mãos no avental. Era uma pergunta que ela temia, mas sabia que um dia viria. "São palavras em latim, meu amor", explicou suavemente. "Um dia, quando você for mais velho, vamos descobrir o que elas significam." Ângel pareceu satisfeito com a resposta, voltando sua atenção para a lição de matemática. Na cobertura dos Mendoza, Ezequiel jantava sozinho, como era seu costume. Amanda estava em mais uma de suas viagens, e Leonardo já estava dormindo após outro dia tumultuado na escola. Seus olhos pousaram sobre uma foto antiga de família, onde o medalhão idêntico ao que dera a seu primogênito repousava sobre o peito de seu próprio pai. "Honra e lealdade", murmurou para si mesmo, traduzindo as palavras em latim gravadas no medalhão.
Uma risada amarga escapou de seus lábios. Que honra havia em abandonar um filho? Que lealdade ele demonstrara aquela noite? O contraste entre os dois mundos não poderia ser maior. Enquanto Ângel crescia cercado de amor e valores simples, mas fundamentais, Leonardo era criado em meio ao luxo e privilégios, desenvolvendo uma personalidade complexa e muitas vezes contraditória. E Ezequiel, dividido entre esses dois universos que ele mesmo criara, começava a sentir os primeiros sintomas de uma condição que ainda não sabia que carregava em seus genes. Maria deitou Ângel para dormir naquela noite, como fazia todas as noites, contando histórias sobre anjos da guarda e segundas chances. O medalhão repousava sobre o peito do menino, brilhando suavemente à luz da lua que entrava pela janela simples. Em seu sono, Ângel sorria, alheio ao destino extraordinário que o aguardava e aos caminhos que um dia o levariam de volta às suas origens. São Paulo, 2010. O sol mal havia nascido quando Ângel, agora com 20 anos, já estava de pé. Seus dedos calejados ajustavam cuidadosamente o medalhão de prata no pescoço antes de começar mais um dia de trabalho. O pequeno apartamento que dividia com Maria no bairro do Brás estava silencioso, exceto pelo som suave da respiração de sua mãe, que finalmente conseguira algumas horas de descanso após uma noite difícil. Maria havia desenvolvido uma tosse persistente nos últimos meses, que piorava a cada dia. Ângel trabalhava em 3 empregos diferentes, como auxiliar de cozinha durante o dia, entregador de aplicativo nas tardes e, nos fins de semana, ajudava em um projeto social que atendia pessoas em situação de rua. Cada centavo era guardado para o tratamento de Maria, que relutava em aceitar ajuda. Você precisa pensar mais em você, meu filho, Maria sempre dizia, entre acessos de tosse. Mas para Ângel, cuidar de sua mãe não era uma obrigação. Era uma expressão do amor e gratidão que sentia por ela ter lhe dado uma vida repleta de afeto e valores. Na suntuosa sede da Mendoza, em Almeida Enterprises, Ezequiel encarava seu reflexo no espelho do banheiro executivo. As olheiras profundas e o rosto pálido denunciavam que algo não estava bem. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele tentava abotoar o punho da camisa, um sintoma que vinha se tornando mais frequente nas últimas semanas. Senhor Mendoza, o conselho está aguardando, anunciou sua secretária através do interfone. Ezequiel respirou fundo, ajeitou a gravata e colocou sua máscara de implacável empresário. Do lado de fora, Leonardo, agora com 20 anos e recém-formado em administração, aguardava ansiosamente sua primeira participação em uma reunião do conselho. Pai, você está bem? Perguntou Leonardo, notando o tremor nas mãos de Ezequiel. Apenas cansado, respondeu secamente, evitando o olhar preocupado do filho. A verdade era que os resultados de seus últimos exames o aterrorizavam. Uma condição genética rara, descoberta recentemente, ameaçava não apenas sua saúde, mas todo o império que construíra. Naquela mesma manhã, Ângel coordenava uma ação de distribuição de café da manhã para pessoas em situação de rua sob o viaduto do chá. Seu carisma natural e genuína preocupação com o próximo haviam transformado o que começara como um trabalho voluntário em sua verdadeira vocação. Ângel, você não vai acreditar, exclamou Dona Zefa, uma das voluntárias mais antigas. A prefeitura aprovou nosso projeto para o centro de apoio. A notícia era extraordinária. Após meses de batalha burocrática, finalmente conseguiriam um espaço próprio para expandir o trabalho social. Entre os moradores de rua estava Diego, um jovem de 17 anos que Ângel havia conhecido semanas atrás. O rapaz tinha um olhar desconfiado e uma história difícil, mas algo nele tocou o coração de Ângel. Você não precisa viver assim, Ângel disse, oferecendo não apenas o café da manhã, mas também uma oportunidade de mudança. Temos vagas para jovens aprendizes no projeto. No outro extremo da cidade, Amanda Mendoza organizava mais um de seus eventos beneficentes no jardim de sua mansão. Entre taças de champanhe e canapés, a elite paulistana discutia superficialmente sobre responsabilidade social.
Leonardo circulava entre os convidados, seu charme calculado escondendo sua completa indiferença pela causa. "Leonardo, querido", chamou Amanda, "venha conhecer a filha dos Montenegro. Ela acabou de voltar de Harvard." Mas o jovem estava mais interessado nos comentários que ouvira sobre a saúde de seu pai. Os rumores sobre a condição de Ezequiel começavam a circular nos corredores da empresa, e Leonardo temia pelo futuro de sua herança. À noite, enquanto Ângel retornava para casa, após seu último turno de entrega, uma chuva fina começou a cair sobre a cidade. O medalhão em seu pescoço parecia mais pesado que o normal, como se carregasse consigo o presságio de mudanças inevitáveis. No apartamento, encontrou Maria acordada, separando seus antigos guardados. "Mãe precisa descansar", insistiu, preocupado. Mas ela estava determinada, mexendo em uma antiga caixa de sapatos onde guardava memórias preciosas. "Ângel, sente-se aqui", pediu Maria, sua voz mais séria que o normal. "Tem algo que preciso lhe mostrar." De dentro da caixa, ela retirou um pedaço de jornal amarelado pelo tempo. Era um recorte antigo da coluna social, mostrando uma foto de Ezequiel Mendoza em sua festa de casamento. No pescoço do empresário brilhava um medalhão idêntico ao de Ângel. Maria sempre soubera que esse dia chegaria, o dia em que precisaria contar a verdade sobre o medalhão e as circunstâncias em que encontrou Ângel. Sua tosse piorava, e um medo crescente de partir sem revelar essa história a consumia. No Hospital Albert Einstein, Ezequiel recebia o diagnóstico completo de sua condição. "Senhor Mendoza, o transplante de medula óssea é sua única chance", explicava o médico. "Precisamos começar imediatamente a busca por um doador compatível." A noite avançava sobre São Paulo, cobrindo a cidade com um manto de mistério. Em diferentes pontos da metrópole, pai e filho compartilhavam a mesma insônia, seus destinos prestes a se entrelaçar novamente após 20 anos de separação. O medalhão de prata, testemunha silenciosa dessa história, aguardava o momento em que seus segredos viriam à tona, mudando para sempre a vida de todos os envolvidos. O recorte de jornal tremia nas mãos de Ângel, enquanto seus olhos percorriam repetidamente a imagem. O medalhão em seu pescoço parecia pulsar com uma energia própria, como se reconhecesse a verdade que estava prestes a ser revelada. Maria observava seu filho com olhos marejados, seu coração partido entre o medo de perdê-lo e a necessidade de ser honesta. "Filho, naquela noite de tempestade", começou Maria, sua voz embargada pela emoção e pela tosse persistente, "eu encontrei muito mais que um bebê abandonado. Encontrei um propósito." Ela passou os dedos carinhosamente pelo medalhão que Ângel usava, uma peça que durante 20 anos guardou o segredo de suas origens. A pequena sala do apartamento, normalmente acolhedora, parecia sufocante naquele momento. As paredes amareladas pelo tempo eram testemunhas silenciosas de uma história de amor incondicional, que agora ganhava novos contornos. Ângel levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade noturna se estendia diante dele, suas luzes piscando como milhares de estrelas terrenas. "Por que agora, mãe?", perguntou sua voz controlada, mas carregada de emoção. "Por que depois de tanto tempo?" Maria tossiu algumas vezes antes de responder, cada acesso parecendo drenar um pouco mais de suas forças. "Porque você merece saber sua história completa, meu amor. Porque temo que meu tempo esteja se esgotando e não posso partir levando esse segredo comigo." Ela então relatou em detalhes a noite em que o encontrou, descrevendo a tempestade, o choro que a guiou até ele e o medalhão que brilhava mesmo na escuridão. No outro lado da cidade, no Hospital Albert Einstein, Ezequiel recebia mais detalhes sobre sua condição. "Senhor Mendoza, iniciamos a busca por doadores compatíveis no Banco Nacional e Internacional", explicava Dr. Roberto, especialista em transplantes. "Mas preciso ser franco, sua condição genética é extremamente rara. A chance de encontrarmos um doador não aparentado é muito pequena." Leonardo, que acompanhava o pai na consulta, mantinha uma expressão preocupada. Não apenas pela saúde de Ezequiel, mas também pelas implicações que sua condição poderia ter para o futuro da empresa. "E quanto aos familiares, doutor?
Eu poderia ser um doador? Infelizmente, os testes já mostraram que você não é compatível, Leonardo, respondeu o médico. Em casos como este, irmãos têm a maior chance de compatibilidade seguidos por filhos. Ezequiel sentiu seu estômago revirar com essas palavras, o peso de suas escolhas passadas, tornando-se ainda mais insuportável. De volta ao apartamento no Brás, Ângel continuava processando a revelação. Anos de perguntas sem resposta sobre suas origens começavam a fazer sentido. O medalhão, que sempre fora parte de sua identidade, agora carregava um significado muito mais profundo. Aqui, disse Maria, entregando-lhe uma pequena caixa de madeira. Guardei tudo que encontrei com você naquela noite. Dentro da caixa, além do recorte de jornal, havia um pequeno cobertor azul com iniciais bordadas e uma nota manuscrita já desbotada pelo tempo, mas ainda legível. Perdoe-me. Ângel segurou a nota entre os dedos, reconhecendo naquelas duas palavras simples o peso de uma decisão que mudou o curso de várias vidas. Sua mente estava repleta de perguntas, mas seu coração, moldado por anos de amor e ensinamentos de Maria, já começava a processar a informação de uma maneira única. Mãe, disse ele, finalmente quebrando o silêncio prolongado. Nada disso muda quem eu sou. Nada muda o fato de que você é e sempre será minha verdadeira mãe. Maria deixou as lágrimas correrem livremente, abraçando seu filho com toda a força que ainda possuía. No dia seguinte, enquanto trabalhava no projeto social, Ângel observava com novos olhos as pessoas que ajudava. Cada história de abandono e superação agora reverberava de maneira diferente em seu coração. Diego, o jovem que estava tentando ajudar, aproximou-se dele durante a distribuição do café da manhã. Você está diferente hoje, Ângel, observou o rapaz. Parece distante. Ângel sorriu, ajustando inconscientemente o medalhão em seu pescoço. Às vezes, Diego, a vida nos apresenta verdades que nos fazem questionar tudo. Mas sabe o que aprendi? O que importa não é de onde viemos, mas o que escolhemos fazer com nossa história. Na Mendoza, em Almeida Enterprises, Ezequiel enfrentava uma reunião tensa com o conselho. Seus tremores estavam mais evidentes e os rumores sobre sua saúde começavam a afetar o valor das ações da empresa. Leonardo observava tudo com atenção calculada, já traçando planos para assumir o controle antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Amanda, que raramente se envolvia nos negócios, começou a notar mudanças no comportamento do marido. Ezequiel passava horas em seu escritório particular, revendo antigas fotografias e documentos. Uma noite, ela o encontrou chorando silenciosamente enquanto segurava seu próprio medalhão de família. A noite caiu sobre São Paulo, trazendo consigo uma chuva fina que lembrava aquela de 20 anos atrás. Maria, em seu leito, observava Ângel dormindo na poltrona ao lado de sua cama. O medalhão em seu pescoço brilhava suavemente sob a luz tênue do abajur. Ela sabia que havia feito a coisa certa ao revelar a verdade, mas temia pelo que o futuro reservava para seu filho amado. Em seu quarto de hospital, Ezequiel encarava a cidade através da janela panorâmica. Seu próprio medalhão pesado em suas mãos. A busca por um doador compatível continuava, mas algo em seu coração dizia que a resposta para sua sobrevivência estava conectada aos erros de seu passado. O destino, em sua infinita sabedoria, começava a tecer os fios que reconectariam essas vidas separadas por escolhas e circunstâncias. O escritório particular de Ezequiel Mendoza havia se transformado em uma central de investigação improvisada. Mapas da cidade cobriam as paredes, marcados com possíveis localizações onde seu filho poderia estar. Antigas reportagens de jornal da época do abandono estavam espalhadas sobre sua mesa de mogno, junto com relatórios de detetives particulares que havia contratado secretamente. Senhor, trouxe os registros dos orfanatos da região do Bexiga daquela época, informou Carlos, seu assistente pessoal mais confiável, enquanto depositava uma nova pilha de documentos sobre a mesa. Ezequiel passou as mãos trêmulas pelos cabelos grisalhos, sentindo o peso de cada dia perdido. 20 anos, murmurou para si mesmo. 20 anos procurando nos lugares errados.
Seu olhar fixou-se no medalhão que repousava sobre a mesa. A peça idêntica àquela que havia deixado com seu filho parecia zombar de suas tentativas frustradas de reparar o passado. No hospital público onde Maria estava internada, Ângel dividia seu tempo entre o trabalho, o projeto social e as longas noites ao lado do leito da mãe. A condição dela havia se agravado significativamente nas últimas semanas, e os médicos não escondiam sua preocupação. "Filho", chamou Maria, sua voz agora apenas um sussurro, "prometa que não vai deixar essa descoberta mudar seu coração." Ângel segurou a mão dela com carinho, sentindo como estava mais frágil a cada dia. "Nunca, mãe. A senhora me ensinou que somos o que escolhemos ser, não o que as circunstâncias fizeram de nós." Durante suas entregas como motoboy, Ângel passava frequentemente pela sede da Mendoza and Almeida Enterprises. O imponente edifício espelhado parecia um mundo completamente diferente do seu. Algumas vezes parava por alguns minutos, observando as pessoas que entravam e saíam, imaginando se seu pai biológico estava entre elas. No projeto social, as coisas começavam a tomar um novo rumo. Diego, o jovem que Ângel havia acolhido, mostrava sinais de mudança. "Ângel", chamou ele durante uma pausa no trabalho voluntário, "preciso te contar algo." Seu rosto demonstrava uma mistura de culpa e apreensão. Antes que Diego pudesse continuar, foram interrompidos por uma ligação do hospital. O estado de Maria havia se agravado repentinamente. Ângel partiu às pressas, o medalhão balançando em seu pescoço, silenciosamente guardando segredos que conectavam vidas aparentemente distantes. Na cobertura dos Mendoza, Leonardo encontrava-se sozinho no escritório do pai, aproveitando sua ausência para vasculhar documentos. Seus olhos arregalaram-se ao encontrar os relatórios dos detetives particulares. "Então é isso", murmurou, começando a entender os estranhos comportamentos recentes do pai. Amanda, que passava pelo corredor, surpreendeu o filho com os documentos. "O que está fazendo, Leonardo?" Sua voz carregava uma nota de suspeita. Por um momento, mãe e filho se encararam, anos de segredos e mentiras pairando entre eles. "Precisamos conversar, mãe", disse Leonardo, sua mente já calculando como usar aquela informação a seu favor. "Acho que pai está escondendo algo que pode afetar o futuro da empresa e nossa família." Enquanto isso, no hospital particular onde Ezequiel fazia seu tratamento, Dr. Roberto analisava novos resultados de exames. "A doença está progredindo mais rápido do que esperávamos", explicou ao empresário. "Precisamos encontrar um doador compatível nas próximas semanas." Ezequiel sentiu o peso daquelas palavras. Seu tempo estava se esgotando, não apenas para salvar sua vida, mas também para encontrar seu filho e tentar reparar o maior erro de seu passado. Foi então que teve uma ideia que deveria ter tido há muito tempo. "Carlos", chamou seu assistente pelo interfone, "preciso que você faça um novo tipo de busca. Procure em todos os registros de emergência e prontos socorros da cidade na noite da tempestade. Procure por qualquer registro de um bebê encontrado com um medalhão de prata." No hospital público, Ângel segurava a mão de Maria enquanto ela dormia, exausta após mais uma crise. O medalhão em seu pescoço parecia mais pesado que nunca, carregando o peso de decisões passadas e escolhas futuras. Uma enfermeira aproximou-se com um olhar preocupado. "Senhor Silva", disse ela gentilmente, "precisamos conversar sobre as opções de tratamento para sua mãe. Há um especialista no Einstein que poderia ajudar, mas..." Ela não precisou completar a frase. Ângel conhecia bem a realidade. Tratamentos especializados estavam muito além de suas possibilidades financeiras. Na sala de reuniões da Mendoza em Almeida Enterprises, o conselho discutia o futuro da empresa. Leonardo apresentava um relatório sobre a necessidade de uma transição de liderança, aproveitando-se da ausência do pai para plantar sementes de dúvida entre os conselheiros. A noite caía sobre São Paulo e, em diferentes pontos da cidade, pai e filho enfrentavam suas próprias batalhas. Ezequiel, em seu escritório, finalmente encontrava uma pista promissora nos registros hospitalares. Ângel, ao lado do leito de Maria, tomava uma decisão que mudaria sua vida. Venderia o medalhão, a única conexão com seu passado, para tentar salvar sua verdadeira mãe. O destino, porém,
tinha outros planos. O medalhão que por tanto tempo serviu como elo silencioso entre essas vidas separadas, estava prestes a cumprir seu papel final na reunião dessas almas divididas por escolhas do passado. A joalheria antiga, no centro de São Paulo, estava quase fechando quando Ângel empurrou a porta de vidro manchada pelo tempo. O sininho sobre a entrada tilintou suavemente, anunciando sua presença. O Sr. Goldstein, um senhor de idade com mais de 40 anos de experiência em avaliação de joias, ajustou seus óculos enquanto observava o jovem se aproximar do balcão. "Em que posso ajudar?" perguntou o joalheiro, notando imediatamente o medalhão no pescoço de Ângel. Seus olhos experientes reconheceram a peça como algo excepcional, muito além das joias comuns que costumava avaliar. Com mãos trêmulas, Ângel removeu o medalhão do pescoço pela primeira vez em 20 anos. "Preciso saber quanto vale", disse, sua voz traindo a dificuldade daquele momento. O Sr. Goldstein pegou a peça com cuidado reverencial, examinando os detalhes intrincados e a inscrição em latim. "Jovem", começou o joalheiro após alguns minutos de análise minuciosa, "isto não é uma joia comum. É uma peça de família, provavelmente europeia do século XIX. Veja estas marcações aqui." Ele apontou para pequenos símbolos gravados na parte de trás. São brasões de uma família tradicional. No mesmo momento, no escritório de Ezequiel, Carlos irrompia pela porta com uma pasta de documentos. "Senhor Mendoza, encontramos." Há um registro de uma empregada doméstica que levou um bebê com um medalhão de prata ao pronto-socorro do Santa Casa na noite da tempestade. Ela se identificou como Maria Silva. Ezequiel sentiu seu coração acelerar. Após 20 anos, finalmente um nome, uma pista concreta. Suas mãos tremiam ainda mais enquanto folheava os documentos, encontrando um endereço no bairro do Brás registrado na ficha de atendimento. "Prepare o carro", ordenou a Carlos, levantando-se com dificuldade. Seu corpo protestava, debilitado pela doença, mas sua determinação era mais forte que qualquer limitação física. Na joalheria, o Sr. Goldstein fazia uma oferta generosa pelo medalhão muito acima do que Ângel esperava. "Mas preciso te dizer uma coisa", acrescentou o joalheiro. "Vender esta peça seria um erro. Ela vale muito mais do que dinheiro." Ângel olhou para o medalhão em suas mãos, as palavras em latim brilhando sob a luz do estabelecimento. "Não tenho escolha", respondeu pensando em Maria no hospital. "Às vezes precisamos abrir mão do passado para preservar o presente." No hospital, Diego aguardava ansiosamente por Ângel. O jovem carregava um peso em sua consciência que precisava compartilhar. Havia sido procurado por um homem bem vestido que lhe oferecera dinheiro para sabotar o projeto social. O homem se identificara como Leonardo Mendoza. Maria, em seu leito de hospital, teve um momento de lucidez. Pegando a mão da enfermeira que ajeitava seus travesseiros, sussurrou: "Por favor, preciso fazer uma ligação. É urgente." Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação surpreendente. O carro de Ezequiel serpenteava pelas ruas estreitas do Brás, cada vez mais próximo do endereço encontrado. Carlos, ao volante, observava seu patrão pelo retrovisor, notando como ele parecia simultaneamente mais velho e mais jovem. O peso dos anos visível em seu rosto, mas uma energia renovada em seus movimentos. No projeto social, uma pequena multidão se reunia. Era dia de inauguração do novo espaço, uma conquista importante para a comunidade. Entre os presentes, um homem se destacava. Leonardo Mendoza, que observava tudo com um interesse calculado, seu telefone constantemente na mão, trocando mensagens com contatos estratégicos. O Sr. Goldstein, percebendo a angústia de Ângel, fez uma proposta inesperada. "Tenho contatos no Hospital Einstein", disse ele, retirando um cartão de visitas de uma gaveta. "Talvez possamos encontrar uma maneira de ajudar sua mãe sem que você precise vender sua história." Naquele momento, o telefone do hospital tocou na recepção do Einstein. Era uma ligação transferida da Santa Casa. Uma senhora chamada Maria Silva insistia em falar com o Dr. Roberto, o especialista que cuidava de Ezequiel Mendoza. Ela tinha informações cruciais sobre um medalhão de prata.
As ruas de São Paulo testemunhavam em silêncio o movimento de todas aquelas vidas se aproximando de um ponto de convergência. Ezequiel, a poucos quarteirões do endereço que procurava. Ângel, ainda na joalheria, segurando o medalhão e o cartão do Sr. Goldstein. Maria, no hospital, compartilhando com a equipe médica uma verdade guardada por 2 décadas. O destino, em sua infinita sabedoria, havia escolhido aquele momento para reunir todos os fios soltos dessa trama. O medalhão, que por tanto tempo serviu como guardião silencioso de segredos, estava prestes a cumprir seu papel final na reunião dessas almas separadas pelo tempo e pelas circunstâncias. A tarde caía sobre São Paulo quando o carro de Ezequiel estacionou em frente ao pequeno prédio no Brás. O empresário respirou fundo, ajeitando o próprio medalhão no pescoço, um gesto automático que há anos o acalmava em momentos de tensão. Carlos, seu motorista, observava preocupado os tremores cada vez mais evidentes nas mãos de seu patrão. "Senhor, tem certeza que não quer que eu suba primeiro?" perguntou Carlos, notando a palidez no rosto de Ezequiel. Mas o empresário já estava saindo do carro, suas pernas bambas não apenas pela doença, mas pela emoção do momento que se aproximava. No mesmo instante, Ângel deixava a joalheria do Sr. Goldstein, o medalhão ainda em seu pescoço. As palavras do velho joalheiro ecoavam em sua mente. Algumas vezes, o destino nos apresenta escolhas que parecem impossíveis, mas existe sempre um outro caminho. O cartão com o contato do Hospital Einstein pesava em seu bolso como uma última esperança para Maria. Diego aguardava ansiosamente na entrada do projeto social, seu rosto jovem marcado pela preocupação. Quando viu Ângel se aproximando, correu em sua direção. "Ângel, preciso te contar algo urgente sobre Leonardo Mendoza", começou ele, mas foi interrompido pelo barulho de uma freada brusca. O tempo pareceu congelar naquele momento. Ezequiel, que acabava de dobrar a esquina, parou abruptamente ao ver o medalhão no pescoço de Ângel. Pai e filho se encontraram pela primeira vez em 20 anos, separados apenas por alguns metros de calçada e 2 décadas de ausência. O reconhecimento foi instantâneo e mútuo. Não pelos rostos que eram desconhecidos um para o outro, mas pelos medalhões idênticos que ambos carregavam. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de todas as palavras nunca ditas, de todos os momentos perdidos. "Ângel", sussurrou Ezequiel, sua voz embargada pela emoção. Seus olhos, embaçados por lágrimas contidas, fixaram-se no jovem à sua frente. Em Ângel, via não apenas seu filho, mas também o reflexo de suas próprias escolhas, o eco de uma decisão tomada em uma noite de tempestade há tanto tempo. Ângel sentiu seus joelhos fraquejarem. Ali estava ele, o homem do recorte de jornal, o fantasma que habitava suas questões mais profundas sobre identidade e pertencimento. Mas, ao contrário do empresário poderoso e imponente da foto, via um homem fragilizado, marcado pelo tempo e pela doença. "Por que agora?" Foram as primeiras palavras de Ângel, sua voz surpreendentemente firme. Diego, percebendo a intensidade do momento, recuou alguns passos, mas permaneceu próximo, como uma testemunha silenciosa daquele encontro histórico. No hospital, Maria recebia a visita do Dr. Roberto, que havia atendido prontamente sua ligação. "Ele tem o mesmo tipo sanguíneo raro", explicava ela, entre acessos de tosse. "O medalhão, ele é a prova." Ângel é o filho que Ezequiel Mendoza procura. Leonardo, que monitorava as movimentações do pai através de informantes, recebia a notícia do encontro com uma mistura de raiva e preocupação. Seu plano para desestabilizar o projeto social, usando Diego como infiltrado, precisaria ser acelerado. Com dedos nervosos, digitou uma mensagem urgente. "Execute o plano hoje. Não podemos esperar mais." De volta à rua do encontro, Ezequiel deu um passo à frente, cambaleante. "Filho, eu..." começou ele, mas suas pernas falharam. Ângel, num reflexo instantâneo, moveu-se para ampará-lo, segurando-o antes que caísse. Naquele breve momento de contato físico, algo indefinível passou entre eles, um reconhecimento além das palavras, além do tempo. "Preciso te explicar", continuou Ezequiel, agora apoiado em Ângel. "Aquela noite,
cada dia desde então. Mas uma nova onda de tremores o interrompeu. Carlos, que observava tudo de perto, aproximou-se preocupado. Senhor Mendoza, seus remédios. Você está doente, constatou Ângel, não como uma pergunta, mas como uma realização. Seus olhos, tão parecidos com os de Ezequiel, estudavam o rosto do pai, notando os sinais evidentes de uma enfermidade grave. Leucemia, respondeu Ezequiel, sua voz apenas um sussurro. Uma condição genética rara. Preciso de um transplante de medula óssea e você é minha única esperança. As palavras pairaram no ar como folhas de outono, carregadas de significado e consequências. Ângel sentiu o peso do medalhão em seu pescoço, aquele mesmo objeto que por tanto tempo guardou o segredo de suas origens, agora testemunha de um momento que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Diego, ainda próximo, olhava alternadamente para seu telefone, onde a mensagem de Leonardo brilhava ameaçadora, e para a cena que se desenrolava à sua frente. Sua consciência travava uma batalha silenciosa entre a lealdade a Ângel, que o havia acolhido e ajudado, e as promessas tentadoras de Leonardo. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, como se a própria natureza quisesse criar um cenário digno daquele momento histórico. Pai e filho, separados por escolhas do passado, unidos agora por uma necessidade do presente, permaneciam ali, no limiar entre o que foi e o que poderia ser. Na pequena sala de espera do Hospital Einstein, Ângel observava seu próprio reflexo na janela, o medalhão brilhando suavemente sob as luzes fluorescentes. As últimas horas pareciam um sonho febril, o encontro com Ezequiel, a revelação da doença, a corrida até o hospital. Seu mundo, já fragilizado pela condição de Maria, agora girava em um novo eixo de complexidades e escolhas impossíveis. Dr. Roberto havia acabado de explicar o procedimento do transplante de medula óssea. O processo é relativamente simples para o doador, explicava ele, mas precisamos fazer exames de compatibilidade primeiro, e devo alertar que o tempo é crucial. O estado do Sr. Mendoza é delicado. Do outro lado do corredor, em uma sala privativa, Ezequiel conversava com Amanda, que havia sido chamada às pressas ao hospital. Como você pôde esconder isso de mim por tanto tempo? Questionava ela, sua voz oscilando entre raiva e incredulidade. Um filho. Todos esses anos. Amanda, respondeu Ezequiel, sua voz cansada. Há muito que precisamos conversar, mas agora não é o momento. Ângel é nossa única esperança. E eu... Sua voz falhou, as emoções finalmente rompendo a fachada de controle que mantivera por tantos anos. No Hospital Santa Casa, Maria recebia a visita de Diego, que havia decidido contar tudo sobre as manipulações de Leonardo. Dona Maria, começou ele nervoso, preciso confessar algo. Fui procurado pelo filho do senhor. Mendoza, o Leonardo. Ele me ofereceu dinheiro para... Maria segurou a mão do jovem com surpreendente força. Diego, você escolheu o momento certo para ser honesto. Agora, preciso que você faça algo por mim. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação feroz de proteger seu filho. No projeto social, os voluntários comentavam sobre a cena que haviam presenciado mais cedo, o encontro entre Ângel e o empresário. Dona Zefa, organizando as doações do dia, balançava a cabeça. Aquele menino tem um coração de ouro. Depois de tudo que passou, ainda vai ajudar o homem que o abandonou. Leonardo, em seu escritório na empresa, digitava furiosamente em seu notebook. Relatórios financeiros, documentos antigos, tudo o que pudesse usar para garantir seu controle sobre o Império Mendoza. A descoberta de um irmão bastardo ameaçava não apenas sua herança, mas toda a narrativa que construíra sobre si mesmo. Senhor Leonardo, sua secretária interrompeu seus pensamentos. Diego está na linha 2, diz que é urgente. Leonardo atendeu, esperando ouvir que seu plano estava em andamento, mas as palavras que ouviu o fizeram empalidecer. Não posso fazer isso, dizia Diego do outro lado da linha. O Ângel, ele me deu uma segunda chance quando ninguém mais acreditava em mim. Não vou trair essa confiança.
Antes que Leonardo pudesse responder, Diego completou. E tem mais. Já contei tudo para Dona Maria. De volta ao Einstein, Ângel finalmente tomava sua decisão. Farei os exames, disse ao Dr. Roberto. Mas tenho uma condição. Seus olhos encontraram os de Ezequiel, que o observava ansiosamente. Maria precisa do melhor tratamento possível. Ela é minha mãe, a única que sempre esteve ao meu lado. Ezequiel assentiu imediatamente, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Tudo o que você quiser, filho. Eu sei que não posso compensar 20 anos de ausência, mas posso tentar fazer a coisa certa agora. Amanda observava a cena com um misto de emoções. Por anos tinha sido a esposa perfeita do empresário perfeito, vivendo uma vida de aparências. Agora, vendo a vulnerabilidade de Ezequiel e a nobreza de caráter de Ângel, algo dentro dela começava a mudar. No corredor do hospital, Carlos, o fiel motorista de Ezequiel, fazia ligações discretas, seguindo instruções antigas de seu patrão. Sim, preciso que preparem o melhor quarto disponível na ala particular. O nome da paciente é Maria Silva. Ela será transferida da Santa Casa ainda hoje. Diego chegou ao Einstein ofegante, após correr por várias quadras. Encontrou Ângel sozinho na capela do hospital, o medalhão entre seus dedos, perdido em pensamentos. Ângel, chamou suavemente. Preciso te contar algo sobre Leonardo. Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por uma agitação no corredor. Maria havia tido uma nova crise na Santa Casa e a transferência precisaria ser adiantada. Ângel levantou-se rapidamente, o medalhão balançando em seu pescoço, lembrando-o constantemente do peso de suas origens e das escolhas que precisava fazer. O sol se punha sobre São Paulo, suas últimas luzes atravessando os vitrais da capela, criando padrões coloridos que dançavam sobre o rosto de pai e filho, agora unidos não apenas pelo sangue e pelos medalhões idênticos, mas por uma corrida contra o tempo que testaria os limites do perdão, do amor e da redenção. A transferência de Maria para o Hospital Einstein aconteceu durante a madrugada. O quarto luxuoso, com vista para o jardim interno do hospital, parecia um universo paralelo comparado ao ambiente simples da Santa Casa. Ângel observava sua mãe adotiva dormindo tranquilamente pela primeira vez em semanas, graças aos cuidados da nova equipe médica. Filho, chamou Maria, abrindo os olhos lentamente. Preciso que você escute o Diego. É importante. Sua voz estava mais forte, beneficiada pelos novos medicamentos, mas ainda carregava a urgência de quem sabe que o tempo é precioso. Diego, que permanecera no hospital a pedido de Maria, reuniu coragem para revelar tudo a Ângel. Leonardo me procurou há algumas semanas, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Ele queria que eu sabotasse o projeto social, criasse problemas que prejudicassem sua reputação. Ofereceu muito dinheiro. Ângel ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de calma que escondia a tempestade interior. O medalhão em seu pescoço parecia mais pesado a cada palavra de Diego. Mas não foi só isso, continuou o jovem. Ele tem planos para assumir o controle da empresa. Disse que seu pai, quer dizer, o Sr. Mendoza, não pode saber que você existe. No corredor, Ezequiel caminhava inquieto, aguardando os resultados preliminares dos exames de compatibilidade. Doutor, Roberto havia priorizado as análises, consciente da urgência da situação. Amanda observava o marido à distância, percebendo pela primeira vez em anos a verdadeira dimensão de sua solidão. Por que você nunca me contou? Perguntou ela, aproximando-se. Todos esses anos carregando esse segredo sozinho. Ezequiel parou de caminhar, encarando a esposa com olhos cansados. Como poderia? Nosso casamento foi um acordo empresarial, Amanda. Você sempre deixou isso muito claro. No escritório da empresa, Leonardo recebia uma ligação preocupante. Seus contatos no hospital haviam informado sobre a transferência de Maria e os exames de compatibilidade. Seu plano estava desmoronando rapidamente. Com dedos nervosos, começou a vasculhar os arquivos mais antigos da empresa, procurando algo que pudesse usar contra Ângel. De volta ao hospital, Dr. Roberto reuniu Ezequiel e Ângel em sua sala.
Os resultados preliminares são promissores, anunciou ele. A compatibilidade inicial está dentro dos parâmetros necessários. Podemos prosseguir com os exames mais específicos. A notícia deveria ser motivo de alegria, mas Ângel sentia o peso das revelações de Diego. Olhando para Ezequiel, via não apenas o pai que o abandonara, mas também um homem que, assim como ele, havia sido vítima das manipulações de Leonardo. Tem algo que vocês precisam saber, disse Ângel, surpreendendo a todos na sala. Com voz firme, compartilhou as revelações de Diego sobre os planos de Leonardo. Ezequiel empalideceu, não tanto pela descoberta da traição, mas pela coragem e integridade de Ângel em compartilhar aquelas informações. Maria, que havia insistido em participar da reunião, mesmo contra as recomendações médicas, observava a cena com um misto de orgulho e preocupação. O filho que criara com tanto amor demonstrava uma força de caráter que ia além de qualquer herança genética. Leonardo sempre foi difícil, admitiu Amanda, quebrando um longo silêncio, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Suas palavras carregavam o peso de anos de negligência na criação do filho, de escolhas baseadas em aparências e conveniências sociais. Ezequiel levantou-se com dificuldade, apoiando-se na mesa do médico. Ângel, começou ele, sua voz embargada, depois de tudo que fiz, ou melhor, que não fiz por você, você ainda escolhe ser honesto comigo. Sua mãe, ele olhou para Maria com respeito genuíno, fez um trabalho extraordinário. O momento foi interrompido por uma agitação no corredor. Leonardo havia chegado ao hospital, exigindo falar com o pai. Trazia consigo uma pasta de documentos e uma expressão determinada que não sugeria nada de bom. Diego, que observava tudo de um canto da sala, sentiu seu telefone vibrar. Era uma mensagem de Dona Zefa. O projeto social havia sido invadido durante a noite, documentos importantes haviam desaparecido. O plano de Leonardo estava em movimento, mesmo sem sua participação. Maria segurou a mão de Ângel com força surpreendente. Meu filho, disse ela, sua voz carregada de sabedoria. Às vezes o destino nos apresenta desafios não para nos quebrar, mas para nos mostrar do que somos verdadeiramente capazes. O sol da manhã começava a penetrar pelas janelas do hospital, iluminando os medalhões idênticos que pai e filho carregavam. Aqueles símbolos de uma herança compartilhada agora representavam não apenas um passado de separação, mas também a possibilidade de um futuro de redenção e cura, não apenas física, mas das feridas mais profundas que 2 décadas de ausência haviam criado. O 10º andar do Hospital Einstein transformou-se em um campo de batalha silencioso naquela manhã. Leonardo Mendoza atravessou o corredor como uma tempestade contida, a pasta de documentos firmemente presa em suas mãos, ignorando os olhares preocupados dos funcionários. Seu rosto, normalmente controlado para manter as aparências, mal conseguia esconder a fúria que o consumia. Então é isso? Vociferou ao entrar na sala onde Ezequiel, Ângel e Amanda se encontravam. Vão deixar esse intruso destruir tudo que construímos? Seus olhos focaram no medalhão no pescoço de Ângel, idêntico ao que seu pai usava, e sua voz tremeu de raiva contida. Dr. Roberto tentou intervir, lembrando a todos que estavam em um hospital, mas Leonardo o ignorou completamente. Abriu a pasta com violência sobre a mesa, espalhando documentos. Vejam isso, seu projeto social é uma farsa, tenho provas de desvios de irregularidades. Ângel observou os papéis com calma surpreendente. Eram os documentos roubados do projeto, mas algo estava diferente. Estes números foram alterados, disse ele, sua voz firme. Tenho todas as cópias digitais originais guardadas em um servidor seguro. A revelação pegou Leonardo de surpresa. Seu plano de manipular os documentos para desacreditar Ângel começava a desmoronar. Amanda, que até então mantivera-se em silêncio, aproximou-se do filho. Leonardo, o que aconteceu com você? Onde erramos em sua criação? Erramos? Leonardo riu amargamente. Vocês nunca estiveram presentes. Pai sempre ocupado construindo seu império. Você sempre em suas viagens e eventos sociais. E agora querem me substituir por ele? Apontou para Ângel com desprezo. Ninguém está substituindo ninguém.
interveio Ezequiel, sua voz fraca, mas determinada. Ângel é seu irmão, Leonardo. E ele está salvando minha vida. Algo que você, com toda a sua ambição, não pode fazer. No quarto ao lado, Maria ouvia tudo através da porta entreaberta. Diego estava ao seu lado, servindo como seus olhos e ouvidos, narrando os detalhes que ela não podia ver. Dona Maria, sussurrou ele, a senhora criou um homem incrível. O Ângel nem piscou diante das acusações. Ângel levantou-se lentamente, ajeitando o medalhão em seu pescoço. Um gesto que agora compartilhava com Ezequiel. Leonardo, começou ele surpreendendo a todos com sua serenidade. Passei 20 anos sem saber quem era meu pai. Cresci em um cortiço, trabalhando desde cedo para ajudar minha mãe. Sabe o que aprendi? Que riqueza verdadeira não está em contas bancárias ou ações empresariais. Amanda cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Pela primeira vez, via claramente o contraste entre seus dois filhos. Um criado com todo o dinheiro do mundo, outro com todo o amor do mundo. Os documentos originais, continuou Ângel, estão seguros com Dona Zefa, inclusive os recibos das tentativas de suborno que você fez ao Diego. Leonardo empalideceu, seu último trunfo desmoronando diante de seus olhos. Ezequiel, reunindo forças que não sabia que ainda possuía, levantou-se de sua cadeira. Leonardo, você tem duas escolhas agora. Pode continuar neste caminho autodestrutivo ou pode aceitar que nossa família está mudando, crescendo. Família? Leonardo cuspia as palavras. Que família? A que você abandonou há 20 anos ou a que você negligenciou desde então? Suas palavras atingiram Ezequiel como flechas certeiras, mas o empresário manteve-se firme. Você está certo, admitiu Ezequiel, surpreendendo a todos. Falhei como pai, com Ângel por abandoná-lo, com você por não estar presente. Mas estou tentando consertar isso agora, mesmo que seja tarde. Maria, que havia insistido em se levantar mesmo contra as recomendações médicas, apareceu na porta do quarto. Família, disse ela, sua voz suave mas firme. Não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre amor, perdão e segundas chances. Leonardo olhou para aquela mulher simples, que mesmo doente, irradiava uma força interior que ele nunca conhecera. Viu como Ângel imediatamente correu para ampará-la, como seus olhos demonstravam um amor incondicional que ele nunca sentira por seus próprios pais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Roberto aproveitou o momento para lembrar a todos que Ezequiel e Ângel precisavam se preparar para os procedimentos médicos. O tempo é crucial, enfatizou ele. Leonardo, chamou Ângel, enquanto ajudava Maria a voltar para seu quarto. Você pode lutar contra mim, contra essa situação, mas não está lutando apenas contra um irmão bastardo. Está lutando contra a chance de ter uma família de verdade. As palavras pairaram no ar como uma oferta de paz, uma ponte estendida sobre um abismo de mágoas e ressentimentos. Amanda, percebendo a magnitude do momento, aproximou-se do filho. Vem cá, disse ela, abraçando-o pela primeira vez em anos. O sol da manhã entrava pelas janelas do hospital, iluminando os 3 medalhões na sala. Os 2 no pescoço de pai e filho, e o terceiro, esquecido em uma gaveta do quarto de Leonardo desde sua adolescência. 3 gerações, 3 histórias diferentes, unidas por uma joia que carregava não apenas uma herança de sangue, mas também a possibilidade de redenção. A sala de preparação para o procedimento de coleta de medula óssea estava silenciosa, exceto pelo som suave dos equipamentos médicos. Ângel, já vestido com a bata hospitalar, observava pela janela o movimento da cidade lá embaixo. O medalhão repousava sobre uma mesinha ao lado, temporariamente removido para o procedimento. Está nervoso? Perguntou o Dr. Roberto, entrando na sala com os últimos resultados dos exames. É normal sentir ansiedade, mas quero que saiba que você está fazendo algo extraordinário. Na verdade, Ângel não sentia medo do procedimento em si. Seus pensamentos estavam divididos entre Maria, que se recuperava no quarto ao lado, e Ezequiel, que seria internado naquela tarde para começar a preparação para o transplante. No saguão do hospital, algo inesperado acontecia.
Leonardo retornava desta vez sem pastas ou documentos ameaçadores, apenas carregando uma caixa antiga que parecia ter sido retirada do fundo de algum armário. Amanda, que o acompanhava, sorria discretamente, reconhecendo no filho sinais de uma mudança que começava a brotar. "Posso entrar?" perguntou Leonardo, sua voz despida da arrogância habitual, parado à porta da sala onde Ângel aguardava. O irmão mais velho assentiu, curioso com esta nova versão do homem que há poucos dias tentara destruí-lo. "Encontrei isso em casa", disse Leonardo, abrindo a caixa com cuidado. Dentro estava seu próprio medalhão, guardado por anos, junto com fotografias antigas da família Mendoza. "Não uso desde a adolescência, quando decidi que não queria nada que me ligasse ao passado da família." Ângel observou as fotografias com interesse. Eram imagens de 3 gerações dos Mendoza, cada homem usando o medalhão que agora conectava os irmãos. "Por que está me mostrando isso?" perguntou gentilmente. Porque Leonardo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Percebi que passei tanto tempo tentando provar meu valor através do controle da empresa que esqueci o verdadeiro significado deste símbolo familiar." No quarto de Maria, Diego organizava um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, trazida por Dona Zefa do projeto social. "A senhora não vai acreditar", contava ele animadamente. "Mas depois que a história do roubo dos documentos veio à tona, começamos a receber ligações de empresas querendo apoiar o projeto." Maria sorriu, seu rosto já demonstrando sinais de melhora graças ao tratamento especializado. "Viu só? Às vezes precisamos passar por tempestades para ver o arco-íris", disse ela, sua sabedoria simples ecoando verdades profundas. Na sala da diretoria do hospital, Amanda surpreendia a todos com uma proposta inesperada. "Quero criar uma ala especial", explicava ela aos administradores, "para tratamento de pacientes carentes com doenças raras, em parceria com o projeto social do Ângel." Ezequiel, em seu quarto, preparava-se para o início do tratamento quando recebeu uma visita surpresa. Leonardo entrou, carregando seu medalhão agora limpo e restaurado. "Pai", começou ele, sua voz embargada, "acho que finalmente entendi o que significa ser um Mendoza." O procedimento de coleta de medula começou pontualmente às 14h. Ângel, sedado, mas consciente, pensava em como sua vida havia mudado em tão poucos dias. Do outro lado do hospital, Ezequiel iniciava o protocolo de preparação para o transplante, suas preces silenciosas, misturando gratidão e arrependimento. No projeto social, uma pequena multidão se reunia. Voluntários e moradores locais organizavam uma força-tarefa para reorganizar os documentos e planejar a expansão do trabalho. Entre eles, para a surpresa de todos, estava Leonardo, que havia chegado discretamente, oferecendo não apenas recursos financeiros, mas também seu tempo e conhecimento administrativo. "Sabe", disse ele a Dona Zefa, que o observava com uma mistura de desconfiança e esperança, "acho que aprendi mais sobre gestão empresarial nas últimas horas aqui do que em anos de cursos e MBAs." À noite, quando o procedimento de Ângel foi concluído com sucesso, uma cena tocante se desenrolou no corredor do hospital. Os 3 medalhões da família Mendoza estavam finalmente reunidos, não mais como símbolos de poder e status, mas como testemunhas silenciosas de uma transformação profunda. Maria, que insistira em estar presente, apesar de sua própria condição, observava a cena com olhos marejados. Seu filho, que criara com tanto amor, havia não apenas encontrado suas origens, mas também transformado uma história de abandono em uma jornada de cura e redenção. Amanda, ao lado de Leonardo, segurava a mão do filho com um carinho há muito esquecido. "Nunca é tarde para recomeçar", sussurrou ela, palavras que pareciam ecoar pelos corredores do hospital, carregando consigo a promessa de dias melhores. Os dias que se seguiram ao transplante transformaram o 10º andar do Hospital Einstein em um peculiar centro de reuniões familiares. O quarto de Ezequiel, antes austero e solitário, agora vivia repleto de vozes e sorrisos contidos. Maria, já mais forte, havia insistido em trazer pequenos toques de aconchego ao ambiente. Um arranjo de flores simples,
uma manta colorida que ela mesma tricotara durante sua recuperação. Os resultados são promissores, explicava Dr. Roberto durante a visita matinal, analisando os últimos exames. A medula está respondendo bem e os sinais vitais estão se estabilizando. Ezequiel, ainda fraco, mas com um brilho renovado no olhar, segurava inconscientemente seu medalhão enquanto ouvia as boas notícias. No projeto social, uma transformação ainda mais surpreendente acontecia. Leonardo, que passara a dedicar suas manhãs ao local, descobria uma vocação que nunca imaginara possuir. Sua experiência em gestão empresarial, antes usada apenas para acumular poder, agora servia para estruturar programas de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Nunca pensei que diria isso, comentou Dona Zefa com Diego, observando Leonardo ensinar noções básicas de administração a um grupo de adolescentes. Mas aquele rapaz tem um dom para ensinar. Só precisava encontrar o propósito certo. Amanda surpreendeu a todos ao anunciar a criação de uma fundação que integraria o projeto social às iniciativas de responsabilidade social da Mendoza and Almeida Enterprises. O Instituto Novos Caminhos, explicou ela durante uma pequena reunião no quarto de Ezequiel, será nossa forma de multiplicar o trabalho que Ângel começou. Ângel, recuperado do procedimento de doação, dividia seu tempo entre o hospital e o projeto. Suas visitas ao pai tornavam-se momentos de profundas conversas, onde 2 décadas de ausência começavam a ser preenchidas com memórias compartilhadas e planos para o futuro. Sabe, disse Ezequiel numa tarde particularmente tranquila, passei anos construindo um império, achando que isso me traria felicidade. Agora entendo que a verdadeira riqueza estava nos momentos que perdi com você, com Leonardo, com nossa família. Maria, que tricotava silenciosamente em um canto do quarto, ergueu os olhos ao ouvir essas palavras. Seu coração de mãe se aquecia ao ver como o amor podia transformar até mesmo as histórias mais improváveis em contos de redenção. No final daquela semana, uma pequena cerimônia foi organizada no projeto social. Leonardo havia sugerido a criação de uma réplica do medalhão familiar para ser entregue a cada jovem que completasse o programa de capacitação. Não como símbolo de status, explicou ele, mas como lembrança de que todos merecem uma segunda chance. Ezequiel, que recebera autorização especial para uma breve saída do hospital, observava o filho mais novo apresentar a iniciativa. Seu coração se encheu de um orgulho diferente daquele que sentira ao fechar grandes negócios. Era um orgulho puro, nascido do amor e da admiração genuína. Cada medalhão, explicava Leonardo aos presentes, carrega uma história de transformação. A nossa começou com uma separação, mas está terminando com união. Que cada um de vocês encontre seu próprio caminho de superação. Amanda, sentada ao lado de Maria, segurava a mão da mulher que, sem saber, havia criado o homem que salvaria não apenas a vida de Ezequiel, mas a alma de toda a família. Obrigada, sussurrou ela, por ter dado ao Ângel todo o amor que nós não soubemos dar. Diego, agora coordenador júnior do projeto, sorria ao ver seus antigos companheiros de rua entrando no programa de capacitação. Sua própria história de transformação servia de inspiração para muitos que, como ele, precisavam apenas de uma oportunidade. À noite, quando todos já haviam retornado ao hospital, Ângel encontrou Leonardo no jardim de inverno do Einstein. O irmão mais novo contemplava seu próprio medalhão, agora sempre presente em seu pescoço. É engraçado, disse Leonardo sem desviar os olhos da joia. Passei tanto tempo tentando provar meu valor através do dinheiro e do poder que esqueci completamente o que significa realmente ser valioso para alguém. Ângel sorriu, reconhecendo no irmão a mesma busca por significado que ele próprio empreendera durante anos. Às vezes, respondeu, precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade. No quarto, Ezequiel repousava tranquilo, seu corpo respondendo positivamente ao transplante. Sobre sua mesa de cabeceira, uma fotografia recente mostrava toda a família reunida. Não apenas os Mendoza, mas também Maria, Diego, Dona Zefa e outros membros do projeto social.
Era uma imagem que representava não apenas uma família expandida, mas um novo conceito de pertencimento. O medalhão que por tanto tempo guardara segredos e separações, agora se transformava em um símbolo de união e recomeço. Suas réplicas, distribuídas no projeto social, carregavam não apenas a história dos Mendoza, mas a promessa de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transcender qualquer barreira e transformar qualquer história. A antiga sede do projeto social estava irreconhecível naquela manhã de primavera. O que antes era um espaço simples e improvisado, havia se transformado em um moderno centro de capacitação e apoio social. A placa reluzente na entrada anunciava Instituto Novos Caminhos, uma iniciativa Mendoza de transformação social. Ezequiel, completamente recuperado após 3 meses do transplante, ajeitou o medalhão em seu pescoço enquanto observava os últimos preparativos para a inauguração oficial. Seu rosto, antes marcado pela doença, agora demonstrava uma vitalidade renovada que ia além da saúde física. Era o brilho de quem finalmente encontrara um propósito maior. "Pai", chamou Leonardo, aproximando-se com uma prancheta nas mãos. "Os primeiros convidados começarão a chegar em 1 hora. A imprensa já está posicionada na entrada." Sua transformação era evidente não apenas em suas palavras, mas em sua postura. O antigo executivo implacável dera lugar a um homem que encontrara na filantropia sua verdadeira vocação. Maria, agora completamente recuperada graças ao tratamento especializado no Einstein, supervisionava pessoalmente a organização do Coffee Break, preparado pelos alunos do curso de gastronomia do Instituto. Seu avental impecável trazia bordado o novo logotipo do projeto, uma representação estilizada do medalhão familiar. "Dona Maria", aproximou-se Diego, agora coordenador oficial do programa de jovens aprendizes. "A primeira turma está pronta para a cerimônia de formatura." Seus olhos brilhavam de orgulho ao mostrar a lista com 50 nomes de jovens que, como ele, haviam encontrado um novo caminho. No auditório principal, Amanda finalizava os últimos ajustes em sua apresentação. A Fundação Mendoza, criada para gerir o Instituto, representava sua própria jornada de transformação. "Querida", chamou Ezequiel entrando silenciosamente, "está tudo perfeito como sempre." Ângel chegou acompanhado de Dona Zefa, ambos carregando caixas especiais, contendo as réplicas do medalhão que seriam entregues aos formandos. Cada peça havia sido cuidadosamente reproduzida, mantendo a inscrição original em latim, mas acrescentando uma nova gravação, transformando vidas através do amor e da segunda chance. "Quem diria", comentou Dona Zefa olhando ao redor, "que aquele seu sonho de ajudar pessoas se transformaria em algo tão grande?" Ângel sorriu, ajustando seu próprio medalhão. "Na verdade, Dona Zefa, isso é maior que qualquer sonho que eu poderia ter tido." A cerimônia de inauguração começou pontualmente às 10 horas. O auditório estava lotado. Empresários, políticos, jornalistas e, principalmente, moradores da comunidade que o projeto sempre atendeu. Na primeira fila, a família Mendoza completa, incluindo Maria, representava a união de 2 mundos que o destino decidira aproximar. "Bem-vindos ao Instituto Novos Caminhos", começou Ezequiel seu discurso. "Há alguns meses, eu era apenas um empresário bem-sucedido que acreditava que sucesso se media pelos zeros em uma conta bancária. Hoje, graças a uma série de eventos que só posso chamar de milagres, descobri que a verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos." Leonardo assumiu o microfone em seguida, apresentando os programas de capacitação profissional. Sua desenvoltura ao falar sobre inclusão social e oportunidades de trabalho demonstrava como sua experiência corporativa havia encontrado um novo e nobre propósito. Amanda surpreendeu a todos ao anunciar a criação de um fundo de bolsas de estudo, batizado com o nome de Maria Silva. "Por quê?", explicou ela emocionada. "Foi o amor dessa mulher extraordinária que nos ensinou o verdadeiro significado de família." A entrega dos medalhões aos formandos foi o momento mais emocionante da cerimônia. Cada jovem que subia ao palco carregava uma história de superação. Cada sorriso representava uma vitória sobre circunstâncias adversas. Diego, chamando os nomes um a um,
não conseguia conter as lágrimas de alegria. Este medalhão, explicou Ângel aos formandos, carrega uma história de separação que se transformou em união. Que ele seja para vocês não apenas um símbolo de conclusão, mas um lembrete constante de que o amor tem o poder de transformar qualquer história. Ao final da cerimônia, uma foto especial foi tirada. 3 gerações de Mendoza, cada um com seu medalhão, ao lado de Maria e dos 50 formandos com suas réplicas. Era uma imagem que capturava não apenas um momento, mas uma revolução de valores e propósitos. No jardim do Instituto, durante a recepção que se seguiu, Ezequiel encontrou um momento para uma conversa particular com Maria. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por ter dado ao meu filho tudo o que eu não pude dar." Maria sorriu, seu olhar tranquilo repleto de sabedoria. "Sabe, Ezequiel, às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios. Aquela noite de tempestade me deu muito mais do que um filho. Me deu uma missão." O sol da tarde iluminava o novo prédio do Instituto, fazendo os medalhões brilharem como estrelas terrenas. Cada um deles agora carregava não apenas uma história do passado, mas principalmente uma promessa de futuro. Um futuro onde o amor, a compaixão e as segundas chances tinham o poder de reescrever qualquer história. 1 ano se passou desde a inauguração do Instituto Novos Caminhos. O sol de dezembro banhava o jardim da mansão dos Mendoza, onde uma celebração especial estava acontecendo. Não era um evento corporativo ou uma reunião de negócios, mas algo muito mais significativo. O primeiro almoço de Natal em família, que agora incluía não apenas os Mendoza, mas todos aqueles que o destino havia entrelaçado em sua história. Maria, usando um vestido simples mas elegante, escolhido especialmente por Amanda, sorria ao ver a mesa comprida montada no jardim. Seu olhar maternal abrangia não apenas Ângel, mas também Leonardo, que havia se tornado para ela um segundo filho. O medalhão em seu pescoço, um presente especial da família, brilhava sob a luz do sol, diferente dos outros por trazer uma inscrição única: "Para a mãe que o amor escolheu." "Ainda me pergunto", disse ela a Ezequiel, que se aproximava com um álbum de fotografias, "como uma noite de tempestade pode mudar tantas vidas." O empresário, agora completamente recuperado e com uma nova perspectiva de vida, sorriu em resposta. "Não foi a tempestade, Maria, foi seu coração." O Instituto havia se tornado um modelo de transformação social, replicado em outras cidades do país. Leonardo, que assumira sua direção executiva, implementara um programa inovador de mentoria, onde ex-alunos como Diego orientavam novos participantes. O jovem que antes planejava sabotagens agora liderava uma equipe de educadores sociais. Amanda encontrara seu propósito na coordenação da Fundação Mendoza, trabalhando incansavelmente para expandir o alcance dos programas sociais. Sua transformação pessoal refletia-se não apenas em suas ações, mas principalmente na relação renovada com Leonardo e na forma como abraçara Maria como parte fundamental da família. "Vejam só isso", chamou Ângel, mostrando uma reportagem em seu tablet. O Instituto havia acabado de receber um prêmio internacional de inovação social. A matéria destacava como o projeto do medalhão havia se tornado um símbolo de esperança e transformação, com mais de 500 jovens já formados e empregados. Dona Zefa, que continuava ativa no projeto mesmo depois de oficialmente aposentada, adorava contar aos novos alunos a história por trás do medalhão. "Não é apenas uma joia", dizia ela. "É um lembrete de que o amor pode transformar qualquer história triste em um conto de superação." Durante o almoço, Ezequiel levantou-se para um brinde especial. Seu olhar percorreu a mesa, detendo-se em cada rosto que agora compunha sua família expandida. "Há 1 ano", começou ele, "pensava que estava perdendo tudo: minha saúde, minha empresa, minha família. Hoje percebo que estava apenas começando a ganhar o que realmente importa." Leonardo, sentado entre Maria e Amanda, segurou a mão de ambas. Sua transformação era talvez a mais surpreendente de todas. O executivo frio e calculista dera lugar a um homem que encontrara na missão social sua verdadeira vocação. "Família", disse ele, erguendo sua taça.
não é sobre sangue ou tradição. É sobre amor e escolhas diárias. As réplicas do medalhão que continuavam sendo entregues a cada nova turma de formandos haviam se tornado um símbolo reconhecido de superação na cidade. Empresas parceiras do Instituto agora procuravam especificamente por profissionais que carregavam aquele símbolo, sabendo que representava não apenas capacitação técnica, mas valores sólidos e determinação. Após o almoço, enquanto as conversas se espalhavam pelo jardim em pequenos grupos, Ângel encontrou um momento privado com seu pai biológico. "Sabe", disse ele, "às vezes penso naquela noite de tempestade, em como uma decisão tomada no desespero acabou tecendo uma trama muito maior do que qualquer um poderia imaginar." Ezequiel, segurando seu próprio medalhão, assentiu. "Passei anos me torturando por aquela escolha", admitiu. "Hoje entendo que às vezes precisamos perder algo precioso para que ele se multiplique de formas que não podíamos prever." Maria, observando a cena à distância, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Seu filho, que criara com tanto amor em meio a dificuldades, não apenas encontrara suas origens, mas transformara uma história de abandono em um legado de amor e transformação social. O sol começava a se pôr no horizonte paulistano, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Os medalhões, agora símbolos de união e não mais de separação, brilhavam como pequenas estrelas terrenas, cada um carregando não apenas uma história do passado, mas principalmente uma promessa de futuro. Um futuro onde o amor tinha o poder de transcender barreiras sociais, curar feridas antigas e criar pontes entre mundos aparentemente distantes. Um futuro onde cada medalhão entregue no Instituto carregava consigo não apenas um símbolo, mas um compromisso com a transformação das próprias vidas e das vidas que tocariam. E assim, sob o céu de São Paulo, a história que começara com uma separação em uma noite de tempestade encontrava seu verdadeiro significado. Não em um final feliz simplista, mas na compreensão profunda de que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios e que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar não apenas uma história, mas gerações inteiras.